Olá, começando mais uma edição do Vitrine Alternativa, esse podcast apresentando para as pessoas, o grande público da internet, falando de ideias inovadoras, falando de iniciativas diferentes para tirar você da casinha, tirar você da caixinha mesmo, trazendo talvez situações, ações, negócios, produtos ou ideias que você muitas vezes não tem conhecimento nesse mundo tão corrido. E esse é o objetivo do Vitrine Alternativa, é trazer a oportunidade de você conhecer coisas novas. E hoje a gente vai falar muito sobre talvez uma questão importante para muita gente, que poucas procuram, mas eu digo que a maioria ou todos precisavam passar por uma terapia, um autoconhecimento, buscar se conhecer. Por isso a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios Mariana Felipe, terapeuta integrativa, né? Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto e falar um pouco do trabalho que ela realiza também para Sorocaba e região, né, Mari? Tudo Sim, bem? Prazer. A tudo Mari é minha bem, amiga tudo também, bem. vários negócios Sim, também, a Mari, tenho empreendedora, né? Eu olho empreendedora, pra cá? pra onde você quiser, Mari. Tá bom, Tem três, mas a tá, câmera principal é essa. tá bom, É a número um. tá, Tudo bem, Mari? tudo Prazer ter bem. você aqui. Prazer também, eu sou a Mariana Felipe, então, na verdade, assim, eu sou formada em biologia, tenho mestrado na área da educação, É professora, sou né? professora, e o que que acontece? Acho que 2015 que eu conheci o Reiki, que eu conheci o autoconhecimento, que eu entrei nesse mundo, né? Então, eu comecei com Reiki, fiz curso de autoconhecimento com meu mestre, né, que já faleceu em 2019, o Paulo Bandeira, e daí eu me apaixonei. Então, de 2015 para cá, eu já comecei a fazer Uhum, Reiki, então eu dava aula, estudava, fazia mestrado, e todo o tempo livre eu fazia Reiki no pessoal lá em casa. entendi. Até chegar um momento que isso foi crescendo e que daí eu escolhi Uhum, trabalhar só como terapeuta. Então, assim, daí eu fiz outros cursos, né? Vários cursos de psicoterapia, curso de constelação sistêmica, toda a formação até o mestrado do Reiki e muitos outros cursos, assim. Tem muitos cursos de terapias integrativas, né? uhum, Só que daí, eu fiz vários cursos e selecionei aquilo que eu gostaria mais de fazer, que é o uhum. Reiki, a psicoterapia. Hoje também tô me formando em psicanálise, tô fazendo curso de psicanálise também. Legal. E essa história, para a gente começar também a conhecer um pouco mais da sua história, Mari, você começou como professora, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa virada de chave. Sair de professora para ser Caramba. terapeuta, mas não deixa de ser professora, Não, porque não você tem deixa. os cursos Tenho. que você também passa de filosofia, de autoconhecimento e tudo mais, que Isso. por De sinal é reiki. fantástico. Cursos de reiki. A gente vai falar muito mais específico disso, mas eu quero saber dessa virada de chave para Então, conhecer a história da Mari. Como é que foi que tudo isso se transformou? nossa, é muito louco assim, porque eu sempre fui professora. Uhum, Ser professora tá na minha alma. Eu amo ensinar, eu amo contato com as pessoas. Só que eu trabalhei, era concursada pelo Estado, né? Então tinha um cargo no Estado. E daí eu fui conhecendo cada vez mais questão de meditação, autoconhecimento, reiki, e daí eu dava aula de ciência e biologia. Chegou um momento que eu não queria mais dar aula de ciências e biologia para os meus uhum. alunos. Então eu chegava e falava, pessoal, vamos fechar os olhos, todo mundo. A gente vai fazer uma meditação. Então a gente fazia meditação. A sala de 40 alunos, a criançada ficava quieta para meditar comigo. Olha. Então eu conversava sobre diversas outras coisas, eu trazia outras coisas para eles. E eu comecei a perceber o quanto isso alimentava mais a minha alma do que ensinar ciências e biologia. Amo ciências, amo biologia, acho maravilhoso, mas para mim começou a fazer muito mais sentido trazer essa profundidade assim para as pessoas, né? Para as crianças principalmente. Então eu comecei a ter esse desgosto de ensinar ciência e biologia e eu queria ensinar outras coisas, né? De autoconhecimento, enfim. Então, daí que foi. O que que acontecia, né? Eu dava aula o dia inteiro, aí eu chegava à noite, eu atendia, com reiki, com psicoterapia. Então, eu dava aula o dia inteiro, chegava à noite e atendia. Até que chegou um momento que eu falei que não quero mais dar aula em escola, eu quero trabalhar para mim mesma. É, daí eu montei, meu pai construiu uma casa na época, né, para eu morar, e ele fez uma salinha de terapia para mim. Aí eu montei nessa salinha, né, e exonerei meu cargo. Exonerei meu cargo. Mas foi meio no,
não digo na aventura, porque você já tinha começado, Sim, mas você deixou uma zona de conforto pra totalmente. seguir o que você E acreditava que André, te alimentava na alma, como você isso, disse, né? isso. E isso, para mim, tem uma lei das 7 leis espirituais do sucesso que fala isso, né? É, tudo aquilo que você segue o caminho do seu coração é um caminho natural para você, então ele acontece, Uhum. né? Então, tudo que a gente faz, que é um esforço pra gente fazer, a gente faz, mas a gente tá penando, igual era pra mim estar na escola, já não era mais o meu caminho. Então, eu desgastava muita energia pra estar ali. Quando eu saí dessa zona de conforto, pisei no desconhecido, né? Que ele fala, esse autor, ele fala de você se apoiar na incerteza, porque quando você se apega naquilo que é seguro pra você, você já sabe o resultado que você vai ter. Mas quando você pisa no escuro, você tem infinitas possibilidades para conhecer, e foi isso que aconteceu comigo. Então eu pisei no escuro, eu não sabia como ia ser, eu não sabia se eu ia ter dinheiro para pagar minhas contas no primeiro mês, né? E paguei, desde o primeiro mês. Aí foi a partir dali, eu já dava curso de Reiki, já era mestre em Reiki, mas a partir dali que eu desenvolvi um curso que chamava Filosofia da Prosperidade, que eu dei até pouco tempo atrás, Uhum. né? E aí eu comecei a dar outros cursos e comecei a conhecer mais pessoas, e essas pessoas foram me indicando. Então eu fui mudando de espaço, fui crescendo, hoje tenho o meu espaço, né, na Santa Rosália, mas assim, eu não sei te explicar. Mas eu nunca duvidei de que poderia. Eu nunca duvidei disso. Eu nunca achei, ai, será que vai dar certo? Eu nunca tive isso. O meu medo era não conseguir pagar as contas. Tá. Mas como eu amo o que eu faço, eu adoro isso, eu nunca tive um conflito de falar, meu, será que eu vou ter sucesso? Será que vai dar certo? Não, isso não teve. Porque foi um fluxo natural, é meu caminho. Eu faço isso com coração leve, eu faço isso com alma leve. E é isso, e a vida é sobre isso, né? Eu acho que às vezes a gente se coloca em condições ou em situações que a gente não quer, que não faz parte do que a gente é, por obrigação ou por imposição ou por necessidade de validação, Uhum. né? E daí quando a gente olha para as nossas necessidades, para o nosso querer, para o nosso coração, é como se abrisse uma porta e a vida fosse fluindo para você. Eu senti isso quando eu tomei essa escolha. Demorou pra você tomar essa escolha? Porque eu garanto pra você que quem tá acompanhando a gente agora, quem tá ouvindo a gente, vai falar: poxa, eu tenho essa vontade de jogar tudo pro alto que eu Uhum. tenho e seguir meu coração. Mas é um processo, acredito eu, pra amadurecer isso, muita gente demora. Foi demorado pra você também? Foi mais, assim, eu acho que eu fiquei deliberando a ideia de sair da escola para ser terapeuta por 1 ano e meio, 2 anos. Eu deliberei, né? Eu fiquei ali refletindo. Eu sabia que eu ia fazer isso, mas eu não podia simplesmente fazer isso. Eu tinha que Uhum. me preparar. Então nessa preparação, eu além de guardar dinheiro, toda essa coisa, eu já tinha uma sala pronta, eu já tinha uma quantidade de pacientes que ia me dar um retorno legal. Uhum. Então, não adianta você fazer as coisas no impulso, porque enquanto eu estive na escola, mesmo que eu já estava frustrada em estar lá, mas enquanto eu estive lá, eu aprendi muito lá também. Então, é agir com inteligência. E inteligência é a gente saber lidar com os nossos impulsos, entende? Então, foi uma escolha que eu deliberei de 1 ano e meio a 2 anos para eu tomar. E quando eu tomei com certeza. Então, é melhor você fazer uma escolha que você tenha certeza aqui dentro do que você fazer por impulso. Uhum. Senão você acaba voltando atrás, entendeu? Mas foi mais ou menos isso, assim. E foi, é lógico, fiquei com medo. Mas É. você ter coragem é ir com medo. Então foi isso que eu fiz, entendeu? E eu acho que você inspira outras pessoas quando você fala isso. Porque quem tá acompanhando, com certeza já teve que tomar uma decisão difícil. Sim. Se ainda não tomou, delibera pra tomar, então é possível. Se você acredita naquilo, não tem outro caminho, né? Vai dar certo. Se você acredita piamente que vai dar certo. E não é só isso, André. Eu acho que é muito sobre você aceitar outras possibilidades, sabe? Eu acho que as pessoas elas ficam muito enraizadas numa visão de mundo que é que é sempre a mesma coisa. Uhum, Ah, eu vivo nesse ambiente, eu vivo com essas pessoas e a vida é isso. E daí você vai expandindo a sua visão de mundo. Você uhum, vai expandindo a tua percepção das coisas. E daí você vai admitindo mais possibilidades para sua vida. Então você vai conhecendo, se você é uma pessoa, né, que é rígida para mudança, você não conhece muito do mundo, né? Você limita a tua visão de mundo. Agora, se você começa a se tornar mais flexível, apesar de todos nós sermos, eu também sou rígida, né? uhum, Assim também, gente, é que a uhum. coisa não é. Eu tenho minha rigidez também, Claro. mas você vai se abrindo para conhecer outras possibilidades. E por mais que eu ame o que eu faça, hoje, né? Vamos pensar aí que 2015 para cá, né? 10 anos, 11 anos.
Mas Tudo isso já. que eu sou terapeuta, que eu atendo com reiki, sim, mas que eu exonerei meu cargo faz uns 7 anos. É, então, na época, por exemplo, eu comecei com um tipo de trabalho, de cursos, etc. E para mim era aquilo. Só que hoje é diferente. Hoje o estilo de curso que eu dou é totalmente diferente do curso que eu dava antes. Hoje a minha forma de atuar como terapeuta é totalmente diferente. A minha forma de fazer reiki é totalmente diferente. Porque a gente muda. Então, é aceitar esse fluxo, essa mudança, ela é natural na vida, né? A gente tá falando tanto do reiki aqui, e é lógico, tem muita gente que deve estar se perguntando, o que que esse tal de reiki? E esse, que eu conheço a Mari, aliás, tive a oportunidade de já fazer cursos com a Mari, de me consultar com a Mari, e aí é o ponto importante. O reiki, que eu acho que é um diferencial dentro de muitos tratamentos. Uhum. Explica pra gente de que forma entra o reiki no tratamento de uma Tá. pessoa, Ó, na terapia, né? sim, eu vou tentar explicar, porque assim, a gente tem vários conceitos sobre o reiki. São várias Uhum. escolas, várias vertentes diferentes, cada uma ensina de um jeito, né? Eu vou tentar dar uma pincelada, porque assim, para quem quer entender mesmo do reiki, aí tem que fazer o curso, Sim, né? claro. Então eu vou tentar dar uma E a Mari pincelada. dá o curso. E eu dou o curso, inclusive. Não dá para entregar tudo assim, Tá né? certo. O reiki, ele é uma ferramenta terapêutica que trabalha campos vibracionais, o corpo vibracional da pessoa. Então, a gente não é só um corpo físico, a gente tem em volta da gente um corpo vibracional, corpos energéticos ou corpos sutis. E todos eles são envoltos por tipo um ovo que se chama aura. É isso. E daí o que que acontece? O ser humano, ele reconhece muito o corpo físico dele, o biológico. Uhum. Mas ele não olha, não trata e não reconhece os outros corpos vibracionais. Então, o reiki vai atuar nisso. O reiki, ele é uma ferramenta terapêutica, onde normalmente, numa sessão comigo, a pessoa ela faz a sessão de psicoterapia. Se a pessoa tem interesse, a gente faz um reiki também, né? Depois, e ela deita na maca, enfim, a gente coloca uma música relaxante. Existe o toque sutil com as mãos, e é um tratamento energético, mas que atua no corpo físico da pessoa também. Então, ele vai tratar questões emocionais, questões energéticas, ele vai tratar questões mentais através da energia. Porque o que que acontece? Quando a pessoa ela tem, vou dar um exemplo, a pessoa ela tem um padrão de pensamento negativo, ela todos os dias pensa, "Ai, como minha vida é triste, nada dá certo pra mim, ai, Ou eu tô tem medo. triste, ou tem medo, enfim. Esse pensamento, quando ele é alimentado, ele forma no campo energético da pessoa como se fosse uma nuvenzinha, uma estrutura ali, ele fica ali, Uma mancha ali. uma mancha. Ele se materializa no corpo energético da pessoa, certo? E daí o reiki trabalha em cima disso. O reiki atua limpando essas energias. Contanto que tem pessoas, por exemplo, ah, mas eu não acredito em energia. Ok. Eu não tô pedindo para ninguém acreditar em nada aqui. A questão é que todas as pessoas já entraram em lugares e não se sentiram bem. Ou se sentiram super bem. Todas as pessoas já tiveram experiência, por exemplo, de encontrar uma pessoa e sentir uma tristeza que não é dela. E sentir uma angústia que não é dela. Da onde vem esse invisível? Certo? É igual a telepatia, né? Ah, eu não acredito em energia, a mente, né? Eu não acredito em nada dessas coisas. Ok. Quantas vezes você já pensou na pessoa e a pessoa te ligou? Ou a pessoa aparece? Ou a pessoa foi falar uma coisa e você ia falar a mesma coisa que ela? Isso é o quê? Porque não tem nenhum caninho ligando meu cérebro ao seu para te passar alguma informação. Da onde que vem o invisível? Então, o reiki, ele atua no invisível. Por isso que o reiki é mágico. O reiki é maravilhoso, porque ele é uma energia inteligente que vai atuar aonde muitas vezes eu, como terapeuta, não sei onde está o problema. Ou está em vários lugares, eu não sei. O reiki, ele vai atuar nessa questão. Entende? Então, ele atua no invisível. Eu vejo resultados muito, muito bons Isso com que eu ia te reiki. perguntar, lógico, sem citar nomes, mas teve algum caso específico que que chama atenção, que foi feito um tratamento com o reiki, que a pessoa era de um jeito e se tornou uma Ah, outra tem. pessoa? Tem. Algum caso que você possa Deixa eu exemplificar, claro? pensar. Peraí, deixa eu pensar. É que tem bastante, Cara, não, tipo são assim, 15 anos, né? putz, é muito. Teve uma aluna minha uma vez, uma senhora que fez curso de reiki comigo, e ela tinha muita dor no joelho, muita dor no joelho. E ela trabalha com limpeza de casa, assim. E ela começou a tratar o joelho dela com reiki, ela nunca mais teve dor. Ela ficou assim, ela chegou pra mim emocionada me falando. Ela não estava acreditando que aquilo tinha acontecido. Então tem casos muito
assim, numa sessão. Eu lembro que uma das pacientes uma vez estava com uma coceira muito forte na região do fígado dela. Tava incômodo, tava esquisito e tava começando a arder aquela região. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos fazer reiki. E aquilo passou na hora e nunca mais voltou. Olha só. É uma coisa muito louca. Então, por exemplo, pessoa que tem dificuldade de dormir, isso é muito comum. Vai numa sessão de reiki e fala pra mim, Mari, fazia meses que eu não dormia do jeito que eu dormi essa noite. Eu dormi muito bem. Pessoa que tá com, assim, é muito mágico quando a pessoa, às vezes, ela chega num estado muito alterado emocional. Ela tá muito desequilibrada, né? Muita angústia, muita coisa. Aí eu coloco ela pra fazer o reiki. André do céu. Cara, a pessoa sai outra pessoa, ela fala, meu, o que você fez? Então, o reiki é uma energia super poderosa. Só que assim, então eu tenho muitos casos para te contar, Tá. né? Só que eu acho que as pessoas também têm que experimentar o reiki. Contanto que no meu espaço, uma vez por mês, eu faço um reiki gratuito, né? Eu guio uma meditação ali. É toda segunda, terça-feira do mês. Aí só tem que confirmar se é às 8 ou às 8h30 o horário. E eu eu guio uma meditação e os alunos da escola e a gente faz uma aplicação de reiki gratuita. Entendeu? Por Quem quê? quiser conhecer, né? Tem Para essa quem quiser oportunidade. conhecer o reiki, ou para quem realmente, uma vez por mês eu vou lá, vou meditar, entendeu? Então, assim, você tem muito resultado com o reiki. Só que tem um porém, que eu preciso falar aqui, é que assim, o reiki, ele sempre vai atuar na medida em que a pessoa dá abertura para ele atuar. Então, se a pessoa, ela não tem abertura, ou ela não acredita, ou ela não quer, Não adianta. não adianta. Então, ele sempre vai atuar na abertura interna que a pessoa tá para receber aquela energia, entendeu? Isso é muito importante. E é fantástico. Eu já tive a experiência do reiki. Sou reikiano também, né? Então, Um reikiano bem ativo, inclusive, né? Com o reiki, exatamente, você. exatamente. E é fantástico mesmo, é fantástico. É lógico que a Mari, como mestre reiki, vai falar muito melhor, mas olha, a experiência é incrível mesmo. E vale a pena fazer o curso, viu, gente? Vale a pena e vale a pena também ir nessas sessões toda segunda, as segundas, terças-feiras do mês. E né? isso que você não fez, o curso de Reiki Upgrade que eu dei Então, agora. ainda não, né? Que eu trouxe uma outra. Ainda não, você vai Ainda fazer. não. Eu trouxe uma outra linhagem do Reiki aqui para agregar. Então, o curso é um fim de semana inteiro. São 3 níveis do reiki, mais esse upgrade. Como é que funciona? São Mari? Explica 3 pra gente. níveis o reiki, cada nível ele tem, são 2 dias de aula, Tá. né? E, por exemplo, você tem o nível 1, que você vai aprender o básico, você vai aprender o que é reiki, você vai aprender sobre chakras, você vai aprender respiração, meditação, para ir ancorando os símbolos do reiki do nível 2. Então, o reiki nível 1 é uma introdução ao reiki. Tá. Já é incrível, gente. Assim, o 1 já é transformador. Então, são 2 dias. Aí, no mínimo 21 dias depois, você pode fazer o reiki nível 2. Porque entra num processo de limpeza e adaptação do corpo, né, pro reiki. Aí, o nível 2, você já aprende coisas mais específicas, tá? Então, você ancora 3 símbolos do reiki, que é um símbolo, ele vai trabalhar a tua conexão com a terra, outro símbolo trabalha a tua conexão com, né, com o cosmos ali, e o outro trabalha a energia que expande através do seu coração. Então, é um símbolo trabalho físico, outro símbolo que trabalha a questão mental e a questão emocional. Então, nesse reiki, daí a gente aprende várias formas de atuar com reiki, de tratamentos com reiki. E daí o reiki, o Sui nível 3, você recebe mais um símbolo, que é um símbolo espiritual, que é o símbolo que a gente fala que ajuda você a se integrar ao outro, né? Quando você usa esse símbolo e faz o Reiju, as sintonizações do reiki, você e o outro se tornam um. E você consegue viver essa experiência fazendo o curso de reiki. Não dá para falar muito mais que isso. É assim. vivenciar, né? O reiki é viver. Quando a gente fala, a gente limita muito. Tá. Porque a palavra não chega ao poder do que é o reiki em si, entendeu? Mais ou menos isso. Mas vale a pena conhecer sem dúvida alguma. Depois a gente vai até deixar o endereço da Mari na descrição do vídeo aqui. Então quem quiser conhecer o espaço também, deixar todos os contatos da Mari para o pessoal interagir também. Deixa eu entrar num outro ponto também que é fantástico, que são os cursos de autoconhecimento. Aliás, teremos uma nova modalidade, né? Você já aplicou vários cursos de autoconhecimento, teve filosofia da prosperidade, filosofia do autoconhecimento, e agora teremos uma nova modalidade. Fala pra gente, comenta pra gente. São os grupos terapêuticos. O que acontece, André? Vamos lá. Assim, o curso de prosperidade, Essa é novidade pra mim. Ele é muito bom. Só que o curso de prosperidade, eu tô pensando em gravar ele online, fazendo módulo online, porque ele é muito bom, só que ele é muita informação.
O curso de É bom autoconhecimento. rever sempre, né? Isso. O curso de autoconhecimento, o que que acontece? São aulas, né? Inclusive, muitas delas eu recebi, são aulas que meu mestre dava, outras eu fui através do meu conhecimento escrevendo, enfim, é uma mescla de um curso que eu criei, certo? E daí o que que acontece? Ainda mais depois que eu fiz o curso de constelação, que eu me formei, né, em consteladora sistêmica, eu comecei a trazer, por exemplo, exercícios sistêmicos de constelação no curso de autoconhecimento. E daí eu percebi que o curso ele foi se tornando algo onde as pessoas traziam as demandas delas e através do autoconhecimento a gente trabalhava. Uhum. E daí trabalhava, né, através da própria psicoterapia, através da constelação, de psicodrama, enfim, meditação, várias técnicas. E daí eu percebi isso, sabe? Eu tive uma coisa assim, eu falei, eu quero mudar. Eu não quero mais colocar em formato de curso. É lógico que eu tenho 2 turmas ainda de autoconhecimento que continuam, né? Que é um curso contínuo, mas eu quis mudar a modalidade para grupo terapêutico, porque quando a gente une o autoconhecimento à demanda da pessoa, a mudança é rápida. Então, É quase que na prática o é entendimento, prática, né? cara. E assim, grupo terapêutico é muito louco, porque eu já participei de alguns. E ele tem um processo de transformação muito intenso, porque existe a questão do pertencimento. Uhum. Cria-se no psicodrama a gente chama de rizoma, que é uma conexão entre as pessoas do grupo. Então ela se sente pertencente e ela começa a confiar nas pessoas daquele grupo. O trabalho, né, de grupo terapêutico, ele trabalha muito a questão do espelho emocional. Então, quando o outro fala da vida dele, você acaba percebendo em você algumas questões que você não tinha percebido. Você fala, cara, eu faço isso, Uhum. né? Então, você desenvolve o ouvir, você desenvolve a sua habilidade social, né? De você conseguir compartilhar. Então, assim, o grupo, todos os grupos que eu participei, eu, sei lá, eu me sentia tão amada. E daí eu falei, cara, eu vou mudar. Uhum. Então é um grupo terapêutico diferente também, igual, né? É criado por mim na minha metodologia, né? Do meu jeitinho de trabalhar. E assim, eu tô muito empolgada. Eu tô começando com 3 grupos abertos que vão começar agora na primeira semana de maio. Ou seja, que quem quiser participar dá tempo. Dá tempo de participar. Então, desses 3 grupos abertos, eu vou ter um terça de manhã, um quarta à tarde e um quarta à noite. E vai ser quinzenal, encontro quinzenal. Sem contar que a participação do grupo terapêutico é muito mais acessível financeiramente. Então, torna acessível a pessoa estar no processo terapêutico. Entendeu? Eu sei que tem muita gente que fica, ai, mas eu vou expor as minhas coisas para outras pessoas. Gente, só se abre para participar. Porque não tem. Você entrou, você fez um mês, você não gostou, você pode sair. E eu acho que a partir do momento que você entra, você começa, talvez, ir devagar. Não precisa se expor logo de cara, se abrir Imagine. logo de cara. Porque eu acho que é um Não. processo de confiança também dentro do grupo, né? Isso, André, é importante salientar isso, porque às vezes as pessoas acham que elas vão ter obrigação de falar, né? Isso. Gente, o processo terapêutico é um processo muito respeitoso com o outro. Então, o outro só fala quando ele quiser falar. Entendeu? Ninguém vai puxar nada ali. Até porque eu uno com o curso de autoconhecimento que eu já dou. Então, eu vou trazer algumas questões também. E vou unir essas questões à demanda das pessoas. Então, vai ser um processo de grupo terapêutico diferente. Mas tem muitas pessoas que têm essa característica de não conseguir se entregar de cara, de, né, dar um passo de cada vez. E ok. Uhum. Eu acho que assim, para saber como tem que participar. Eu acho transformador, eu tô sentindo que vai ser muito bom. O curso de autoconhecimento já é um curso que gera muita transformação na vida das pessoas, né? Eu tenho um feedback muito positivo do curso de autoconhecimento, né? Dos alunos, tanto que eu tenho aluno que tá lá comigo há 6 anos, que não sai do curso, fala, meu, não me vejo sem isso. Mas daí o grupo terapêutico é isso numa nova roupagem, Certo. num olhar mais para o outro também. Porque você sabe que às Sim. vezes nas aulas o povo quer falar. O povo E tem quer a trazer necessidade, tem a necessidade. Então, eu uni essas 2 coisas e montei aí uma forma de trabalhar tudo isso que seja acessível para as pessoas. E só mais um detalhe, o curso de autoconhecimento, a pessoa não consegue entrar no meio de uma turma aberta. Uhum. O grupo terapêutico a pessoa consegue. Isso que eu ia te perguntar, porque você falou de passar muito da experiência também dos cursos de filosofia de autoconhecimento nesses grupos terapêuticos. A pessoa não vai se sentir boiando, então, de alguma forma, né, Não, Mari? Quem não imagine. participou. Ou seja, é pra todo É mundo. para todo mundo. É para todo mundo, não Poxa, tem essa. falar, mas eu não tenho esse conhecimento dos cursos que a Mari já passou, Não, já não divulgou. precisa. É para quem quer começar.
Tem gente que já fez curso e que vai participar do grupo terapêutico. Tem gente que nunca fez curso nenhum. Não é, a questão não é essa. Gente, o autoconhecimento é muito sobre a gente olhar pra gente. Uhum. Não tem. A gente vai tirando a dificuldade que foi colocada ao longo da vida, da nossa vida que foi colocada na gente, da gente olhar pra gente, vai se tornando simples. Entendeu? Porque, na verdade, o que dificulta são todos os padrões, todas as exigências e todas as crenças que foram colocadas na gente. Se a gente tirar todos esses véus, fica simples, fica claro. Entende? Então a gente vai, na verdade, tirando véus. Você dá um exemplo que eu gosto bastante disso, né, dessa questão, que é como se tivesse vários panos em cima de uma lâmpada, né? Isso. E aí, à medida que você vai tirando, vai aparecendo a luz. A Vai ficando luz. mais clara. Quando a gente fala para a pessoa, cara, você é potencialidade pura, você tem capacidade de muita coisa, de cocriar a sua realidade e tudo mais. A pessoa ela não consegue se enxergar dessa forma, mas é porque ela ouviu tanto que ela não é capaz. Ela sempre foi exigido dessa pessoa que ela se esforçasse tanto, que ela seguisse coisas que nem faziam sentido para ela. Ela ouviu tanto que ela tem culpa, que ela é incapaz, que ela para de acreditar. Mas isso não é real. A realidade é outra. Então, essas crenças, né, que hoje em dia chama de crença limitante, enfim, condicionamento, elas vêm do nosso. A gente recebe o tempo todo, de todas as formas possíveis, e elas representam essas véus ou essas cobertas cobrindo essa lâmpada. É uma lâmpada que nunca deixou de brilhar, ela nunca deixou de ficar acesa. A questão é que tem muita coisa em volta dela, então você não consegue enxergar a luz dela. O processo de autoconhecimento, o processo terapêutico é você tirar esses véus. E daí você vai enxergando mais de si mesmo. Isso é descobrir-se, né? Então, você descobre, ou seja, você tira aquilo que está coberto. Isso é descobrir-se. Então, é um processo de dentro para fora. As pessoas têm essa mania de buscar muito fora a resolução dos seus problemas, né? Elas se comparam com outras pessoas, elas olham muito para o outro. E, na verdade, o movimento é totalmente... Você tem que conhecer o que você é, quais são as suas potencialidades. Porque ninguém é igual a você, você é único. Entendeu? É um desafio diferente, agora me permita fugir um pouco e já entrando já numa reflexão que eu acho que é importante, porque tem muita gente que talvez busca ideias assim para achar um caminho para entrar numa terapia e tudo mais. A gente vive num mundo hoje, muitos falam que é um mundo doente, não sei a sua opinião, até você pode comentar, fica à vontade, Mari. Mas falam de um mundo doente, em que o mundo é de rede social, é que as pessoas vivem muitas vezes a realidade das outras pessoas, que elas querem ser as outras pessoas, que elas Sim. querem passar uma imagem do que elas não são nas redes sociais. Uhum. O desafio talvez do terapeuta é maior nos dias de hoje, diante de todo esse mundo que a gente vive, Mari. Olha, eu acho que até pós-pandemia a terapia começou a ser muito mais procurada. Sim. Né? Porque a gente sabe que foi uma mudança significativa aí no psicológico das pessoas, a pandemia, né? Mas o mais importante, André, é o quê? O terapeuta se trabalhar. Então, assim, cada caso é um caso para mim. É muito particular a situação das pessoas, a história de vida das pessoas. A gente respeita muito isso. E nós, terapeutas, a gente tem um olhar diferente para isso. Eu acho que não é nem questão de desafio, não. Eu acho que é a questão do terapeuta se trabalhar. O terapeuta tem que fazer terapia. O terapeuta tem que se fortalecer. O terapeuta tem que se cuidar, tem que se olhar e principalmente tem que praticar aquilo que ele fala para o outro. Eu acho que é muito mais sobre isso, entendeu? E a terapia ela é um processo muito sério, né? Hoje no mundo de terapia integrativa é um pouco complicado porque assim as pessoas acabam banalizando as terapias integrativas porque tem profissionais que não são profissionais, que não buscam estudo, conhecimento, que não sabem lidar com o outro, ficou muito fácil. Hoje você tem curso aí que você paga R$ 30, se forma em 200 terapias, tira um certificado e começa a atender, e daí? Então, é o terapeuta ser um terapeuta sério, que estuda, que busca conhecimento, que se trabalha sempre, que tem compromisso com o outro, comprometimento, ética. Esse é o desafio. Entende? Então, eu vejo muito isso, essa discrepância, sabe? Vai ser desafiador para um terapeuta que não se trabalha, vai ser desafiador para um terapeuta que não se cuida, que não estuda, que não busca conhecimento, lógico. Uhum. A gente tem que se atualizar, entendeu? Eu vejo muita gente que, dentro desse processo de autoconhecimento, ele se pergunta também, mas e essa pessoa, quem vai me atender?
ele se conhece. Sim, exatamente. Porque vocês acabam sendo o espelho, né? Exatamente. E, André, é um negócio muito louco, assim, que eu tenho meu jeitinho de ser, você sabe? Sim, sim. Eu sou assim, gente. Eu gesticulo, né? E existe uma coisa que as pessoas elas tentam mostrar quando elas vão falar. Eu já vi muito isso, né? De forma geral, falar de autoconhecimento, elas tentam mostrar uma coisa que elas não são. Às vezes até passar uma imagem de uma pessoa, ai, assim, sabe? Eu sou calma. Gente, a gente tem que ser de verdade. Você tem que se divertir. O autoconhecimento é você ser você de verdade. É você aceitar as suas limitações, é você aceitar os seus pontos. Não você querer. Se você quer criar uma imagem melhor de si mesmo, você não está se conhecendo, você está mentindo para você. Ainda mais uma terapia, né? Exato, você está mentindo. Você é uma pessoa que necessita de reconhecimento, de validação. Então, eu acho que o autoconhecimento ele envolve muito sobre isso, sabe? A gente entender quem a gente é e a gente poder ser isso. Sem ter vergonha, sem precisar que o outro valide ou não valide, aceite ou não aceite, entendeu? Então, aí eu tenho muito isso, assim, né? Que a galera fala pra mim, ai, você é professora de reiki, é terapeuta integrativa, acha que eu sou uma pessoa que fala super calmo. O meu mestre era assim, o Paulo, porque ele era assim, o Paulo falava super calmo. Né? Eu lembro que no começo eu até tentava copiar ele, porque eu ainda não entendia. Aí eu fui entendendo que, na verdade, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa mais E extrovertida. acho que no final até nem ficaria interessante se Não você ficaria. tentar ser outra pessoa, criar um personagem Não, ali, não né? fica... O sucesso, ele tá justamente em você ser quem você é. Em você reconhecer que você tem um talento único, uma forma única de expressar esse talento que ninguém mais tem. Então, quanto mais você se permite ser você, sai desse lugar de comparação, sai dessa idealização, desse mundo irreal de eu quero ser algo que está muito distante de mim, volta para você e começa a entender o que você é, quem você é, quais são os seus talentos e como você vai colocar isso para o mundo. Perfeito. Olha, é sensacional. Sempre é bom conversar com você, viu, Mari? Pra Adorei. falar. Não, é Vou fantástico. deixar aqui por 3 horas, André, Fica, falando. né? Eu Dá pra adoro. fazer um podcast, vamos conversar sobre isso. E rende, hein? É. Porque o autoconhecimento, e só pra gente já caminhar pra reta final mesmo, o autoconhecimento não é simplesmente você resolver um ponto, né? Você acaba descobrindo que num ponto que você descobre, existem vários micropontos a serem tratados, e se não tratados, você vai ter aquela sensação ruim causada em Sim. determinada situação, em determinada circunstância, né? É muito louco, né? E são várias camadas, né? Igual terapia. Exato. Você resolve uma coisa, aparece outra. E aparece de facetas diferentes e de formas diferentes. A gente é um ser em constante transformação. A gente está aqui nesse mundo para isso também, para se conhecer, para crescer, para evoluir. Então a gente vive experiências no mundo dual. A gente vive experiência de alegria, experiência de tristeza. É natural. Agora, como eu lido com essas experiências é o que vai me colocar. Qual é o nível de consciência, qual é o nível de percepção que você tem do mundo? É como você lida com as experiências que se apresentam na sua vida. Porque elas vão se apresentar independente de você resistir a elas ou não, independente de você rejeitar elas ou não. Tem uma frase do Eckhart Tolle que eu acho maravilhosa, que ele é o autor do livro O Poder do Silêncio e O Poder do Agora, né? Ele fala assim: quanto de entrega e quanto de recusa você tem em cada coisa que você faz? Quanto você está inteiro ou quanto você faz as coisas recusando fazê-las? Isso é o nível de presença. Isso é o nível de consciência. Esteja no aqui e agora. E é aqui e agora que você vai reconhecer cada vez mais quem você é, que você vai se entregar, que você vai manifestar as suas potencialidades da vida. É aqui e agora. Olha, Mari, sem dúvida alguma, fantástico te ouvir mais uma vez. E é sempre Obrigada, bom, adorei. viu? A gente tá encerrando aqui, mas como eu disse, é assunto que rende outras oportunidades. Aliás, já fica o convite para uma próxima, viu? Para trazer outros assuntos, porque esse assunto de autoconhecimento não falta, né? Estaremos aqui. É, Vamos né? voltar, com certeza. Convidou, Eu venho. já vem. Adorei. Então, ótimo. E Obrigada. ó, a Mari também, ao lado do Maicon Ságio também, que foi grande parceiro, que me ajudou. O Maicon rendo homenagens, porque o Maicon foi quem me ajudou a viabilizar também isso daqui. Sim. Então, Central Podcast, o Vitrine Alternativa, tem muito do Maicon também, Aham. que é o marido da Mari. E hoje eles têm o Armazém do Pablo também, que é fantástico. Quem quiser tomar aquele café especial, eu recomendo também.
O bom de ter programa meu é isso, podcast, que eu consigo Fala de fazer tudo. merchan, faço Fala de merchan. tudo, é seu, você fala. E assim, Armazém do Pablo tá. É na Sigam Rua a da gente na na Mascarenhas Mascarenhas Camelo. Camelo, 1206. Sigam a gente no Instagram. A gente faz lanches de padaria, aquele lanche cheio de mortadela. Nossa. Gente, é maravilhoso, só vão. Ó, Ricardo, você que gosta pra levar a sua esposa, ó, Por Mascarenhas favor, Camelo. vão. A gente abre de Recomendo. quarta a sexta-feira à noite. Tem porçãozinha, tem croquete de mortadela, gente, pra tomar com uma cerveja maravilhoso. Sábado, domingo e feriado a gente abre de manhã. Inclusive, esse feriado agora, sexta-feira, a gente abre no legal. café da manhã também. Bom saber. Tá vendo? A gente falou de terapia, autoconhecimento, reiki e de café da manhã. Exatamente, de encontros, né? Lá é muito encontro de família, E tudo é muito legal. importante. É legal demais. Mari, obrigado mais uma vez. Obrigado por ajudar também, de certa forma, a levar o objetivo do Vitrine Alternativa, que é inspirar as pessoas, trazer ideias inovadoras para que as pessoas se movimentem também nesse processo da vida. Então, esse é o nosso objetivo. Muitas vezes as pessoas têm tanto para falar, querem se manifestar e não tem espaço. Sim. Por isso que a gente criou esse Vitrine Alternativa. Maravilhoso, Para as sucesso. pessoas terem espaço para falar, para divulgar o seu trabalho, como que a Mari desenvolve no Espaço Mari Felipe, Rua Aparecida. 583. Legal demais. E o Instagram é Espaço Mari Felipe. Vamos colocar tudo na descrição do vídeo também, para você procurar também o trabalho da Mari, esse tratamento de reiki fantástico, muito legal. Obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada. Valeu demais. E olha, o Vitrine Alternativa termina aqui, agradecendo mais uma vez pela sua participação. Obrigado, viu, gente? Lembrando que, fique ligado, você que está no Central Podcast, no nosso canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho para receber também as notificações. Toda semana tem vídeo novo, tem um episódio novo do Vitrine Alternativa. Confere lá então e aproveita e deixa o seu like. Para quem precisa muito também se conhecer desse processo do autoconhecimento, já compartilha esse conteúdo também para ajudar outras pessoas. Gente, obrigado demais pela participação, pela audiência e a gente volta numa próxima. Tchau.